seja bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana e o assunto da vez é a internet. Posso ser processado por um simples comentário feito numa rede social, por exemplo? Para debatermos sobre este assunto, está aqui ao meu lado o advogado Rodrigo de Carvalho, mais uma vez participando com a gente aqui do programa Em Pauta. Rodrigo, obrigado pela participação. A internet, a gente vê diariamente racismo, homofobia, agressões verbais dos mais diversos tipos. Isso hoje pode gerar algum tipo de processo? A internet deixou de ser, abre aspas, terra de ninguém, fecha aspas, como era há alguns anos atrás? Primeiramente, obrigado pelo convite, Bruno. Satisfação estar aqui com os colegas. Hoje, o que é a internet? A internet é uma ferramenta que está aberta para todos nós, porém, pessoas não sabem utilizar, ou seja, abusam, comentários, enfim. Então, hoje a internet é uma questão de comportamento, que a pessoa tem que se moldar à sociedade, que é essa internet. Uma rede de comunicação, uma ferramenta poderosa, e hoje sim, tem como ser processado, dependendo do comentário. O comentário, ele é subjetivo, ou seja, o que der a entender pode afetar ou não o indivíduo. Mas hoje, como tu comentou anteriormente, temos casos de pedofilia, questões de religião, hoje está tendo uma grande repercussão nos tribunais, questão de racismo também, né? Então, hoje sim, o tribunal entende, sim, tanto na questão penal e tanto na questão civil. Na questão civil são duas questões importantes salientar com o pessoal em casa, que é a responsabilidade em relação ao dano moral. Se certo comentário dá dano moral, enseja dano moral ou não. Hoje os tribunais entendem que o dano moral está, sim, explícito em comentários de Facebook e também a questão do dano material, ou seja, aquele comentário que eu fui ofendido deu repercussão no meu trabalho, em questões financeiras. Então, a responsabilidade civil é a questão econômica e a responsabilidade penal é as penas de liberdade. Enfim, tem sim como ser condenado em relação a comentários, porque crimes à honra, difamação, calúnia. Então, hoje a pessoa tem que ter sim, um grau de instrução muito bom para se manifestar junto à internet. Certo, especialistas dizem que o comportamento que a gente deve ter na internet é o mesmo que a gente tem nas ruas, nos bares, sim, restaurantes, casas noturnas, enfim, em locais públicos, né? Porque a internet é um local público, qualquer pessoa tem livre acesso à internet, né? Então, se faz essa comparação, ou foi feita por parte do judiciário essa comparação, por ser um local público de livre acesso, onde o que se comenta lá pode sim ser passível de punição? Como tu falou, é uma coisa que já está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que temos que nos comportar como uma sociedade. A internet é uma forma de o indivíduo atuar na sociedade. Então, o judiciário entende sim que tem o bom comportamento, tem que ter educação em relação a comentários. E aquilo que a gente comentou anteriormente, é muito importante a gente salientar para o pessoal de casa, é o quê? O grande fato dessas punições, desses comentários, são de pessoas o quê? Que no dia a dia, ela não tem aquela personalidade de expor ao amigo, ou enfim, à pessoa que trabalha, guarda para si, retorna ao ambiente de casa, à sua residência, e transforma uma pessoa totalmente diferente do dia a dia. Se sente protegida por estar atrás de uma tela de computador. É aquilo que a gente comentou anteriormente. Porque o computador não vai te proteger, não vai te deixar no anonimato. Não vai. Ali as pessoas vão descobrir, sabem? Hoje a tecnologia da informação, a Polícia Federal, tanto o Judiciário, utiliza muito essas ferramentas do quê? Se você está escrevendo ali, já sabe qual é o seu ID no seu computador. Porém, grande parcela da população, a gente sabe que não tem esse grau de instrução, ou seja, vou comentar, vou ofender e não vão saber. Hoje a polícia, o judiciário sabe quem ofende. Sabe a que horas foi escrito e da onde é que foi escrito. Então é aquilo que a gente comenta. Também é um grau de instrução da pessoa, entendeu? Hoje a internet está muito fácil, qualquer pessoa tem acesso à internet, então a gente tem que saber também como lidar nessas questões de Facebook ou até mesmo também em sites. Uma coisa também que a gente tem que fazer menção, e o pessoal sabe também, é o grande papel e a importância da imprensa atualmente junto com a internet. Temos casos, semana passada, um colunista da Folha de São Paulo escreveu sobre Chico Buarque, enfim, essas ofensas, entendeu? E dá repercussão. Então,
Hoje, nós temos que ter pessoas capacitadas na imprensa para dar opinião de forma isenta e não botar, assim, a pessoa mesmo dando opinião. Então, acho que o papel hoje também da imprensa é muito importante. Simplesmente apagar o comentário não resolve. E eu talvez, como você falou, né, a questão a que nível, né, esse comentário pode chegar em termos de atingir pessoas. Talvez hoje no mundo virtual ele é muito maior e muito mais reproduzido mundo afora do que, por exemplo, se você tece um comentário dentro de um restaurante ou numa mesa de bar com os amigos, porque ali se espalha para o mundo todo. Acho que a finalidade da internet é discutir formas de opiniões, se você gosta, se você não gosta, mas não na forma de atingir profissionalmente, atingir a pessoa. Então, tem que ter essa diferenciação. Hoje nós temos problemas e a gente vê no dia a dia. Que o caso do Facebook, tem pessoas que fazem do Facebook uma forma de ameaçar, uma forma enfim, de atingir pessoas. E a finalidade do Facebook não é isso. Hoje o Facebook, a internet, é a comunicação e a interatividade. Porém, hoje nos tribunais, decisões, tem sim acolhendo o quê? Que o simples comentário não é um simples comentário. Ele não se torna um simples comentário. Se tem o objetivo de ferir ou de gerar dano a alguém, não é simples comentário e pode ser sim processado. É uma ideia equivocada essa de que eu só fiz um comentário. Não, o simples comentário é subjetivo, tem que ver se ele vai ofender e gerar dano a alguém. As opiniões são claras quando está dando uma opinião sobre um produto, sobre um serviço. Mas a opinião em relação à pessoa, você sabe quando a pessoa está gerando dano, ofendendo. Então, tem que ser bem especificado isso. Hoje os tribunais entendem sim que é reparável sim esse dano, indenização por dano moral e questão do dano material, e também no sentido quê? No sentido penal, que aí vem o crimes contra a honra. Injúria, calúnia, questões de pedofilia também, já tem grandes casos disso aí, de abusos de crianças. Então a internet infelizmente dá esse poder de abranger a informação e um mero comentário pode atingir a pessoa lá no outro lado do mundo e ter uma reparação. Certo, existe muita diferença, né? Eu queria que tu pudesse explicar até para o público que nos acompanha entre a calúnia, a difamação, injúria, ofensa moral, dano moral. Quais são as diferenças, né, entre esses termos, né, que são utilizados tecnicamente por vocês advogados, pelo pessoal da área do judiciário, mas que muitas vezes a população até se confunde e na internet nós vemos isso, gera processo por dano moral. Não, talvez não gere processo por dano moral, gere um outro tipo de ação. Qual é essa diferença, né? Quando é que se pode processar alguém por injúria, por dano moral? Essa questão assim que todo mundo questiona, o que é o crime contra a honra, entendeu? Então a gente pode explanar de maneira geral a calúnia, enfim, tu imputar a alguém o fato dele, alguma coisa, um delito que ele não fez, enfim, ofender, entendeu? Injúria também parte dessa mesma premissa, entendeu? Tu querer falar à pessoa algum fato, porém, que ele cometeu ou da pessoa mesmo, porque são termos que são parecidos. Então, o que nós entendemos no judiciário, ou enfim, a maioria das pessoas entende, é o que? É o gênero, crimes contra a honra. Já a questão do dano moral é importante tu salientar o que seria o dano moral. Dano moral é todo fato ou ato que não se engloba em relação ao direito penal. Ou seja, o dano moral hoje o judiciário entende que é a questão que eu vou punir ele em relação ao dano moral de uma forma econômica, entendeu? Ou, por exemplo, faz alguma reclamação de uma maneira errada, errônea, então isso gera o dano moral, entendeu? Então, o dano moral, sim, é questões financeiras, indenização por dano moral, dinheiro. Atos contra a honra, penas prisão, multa, questões assim. Então isso varia muito do tipo penal. Então essas coisas são importantes o pessoal em casa saber. E também, Bruno, uma coisa importante, não banalizar uma mera mensagem como dano moral ou uma mera mensagem como calúnia. Tudo gera processo também. Senão a gente estaria já com os tribunais já abarrotados com essas questões. Já estão. Então a gente não pode, o pessoal em casa tem que saber, o Facebook é uma forma de comunicação, mas você tem que também se manter de maneira libada, uma maneira educada, como se fosse na sociedade. Não pode qualquer discussão ser, é dano moral, não, me caluniou. Então tem que saber bem a diferença em relação a isso, porque existem muitos casos assim. Certo, nós temos um site específico
você deve conhecer, que é o Reclame Aqui. Foi criado para que consumidores possam, né, reclamar sobre serviços prestados por empresas. Né? Dentro desse site existem muitos ataques a empresas. Talvez, claro, o consumidor chateado ou irritado por ter comprado um produto, não ter recebido ele da maneira como foi feito na publicidade dessa empresa, ele agride essa empresa, ele ofende, não uma pessoa, mas ofende a marca. Isso pode gerar um processo por parte da empresa contra esse consumidor? Claro, porque o processo em si só depende do ato da pessoa. Se a pessoa vá agressiva, vá ofendendo, com certeza há um tipo penal e, consequentemente, pode haver um processo. Eu estava verificando, analisando a jurisprudência e, enfim, os julgados. A questão que dá mais dano moral, as questões que dão mais dano moral é em relação ao CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. O Reclame Aqui é um site onde tem várias queixas, várias denúncias. É uma maneira de você denunciar a empresa, mas porém com uma maneira educada. Tem métodos de tu falar, tem métodos de tu agir. Criticar. Você pode criticar desde de maneira respeitosa. Com certeza. Tem que ser sempre de uma maneira respeitosa, porque normalmente a maioria de questões de dano moral e dano material, de produto que não foi entregue, de inscrição indevida em SPC e Serasa, essas informações deverão ser repassadas no site, pode ser, mas de maneira educada, entendeu? E a empresa tem que ter a responsabilidade de responder no prazo hábil e de maneira correta. Caso contrário, há sim seja ações reparatórias de danos morais e danos materiais. Certo, agora queria trazer uma discussão para cá, Rodrigo, que eu acho que está muito atual nesse momento, que é essa briga, talvez principalmente acontecendo em Porto Alegre, do Uber contra os taxistas. Boa. E você entra, por exemplo, quando uma Zero Hora coloca na página dela no Facebook o link de uma matéria relacionada ao assunto, ou um link de algum taxista que foi preso, vem uma enxurrada de comentários dizendo taxistas traficantes, bandidos, né? Esse tipo de comentário é que não está sendo mais permitido. Agora analisando essas questões do Uber e dos taxistas e também nos meios de internet, como, enfim, essas grandes empresas, o que eu colhi de informação? Que as empresas a imprensa contrata o quê? Um moderador, uma pessoa que é responsável pelos comentários, para organizar os comentários. Porque hoje em dia a forma de expor a opinião é muito radical e esse assunto está cada vez mais vindo à tona em questões de... Tudo vem sendo meio generalizado, né? Acabou atingindo a categoria inteira dos taxistas, que obviamente, como em qualquer profissão, tem os bons e os maus profissionais, mas se generaliza contra toda uma classe. E esse profissional que é um bom profissional, ele tem o direito de entrar com alguma ação? Hoje tem bastantes profissionais que estão entrando com um tipo de ação em relação à reparação dessa ofensa. Por quê? Aí vem aquele ponto que eu lhe comentei, que essa ofensa atingiu o profissional e outras pessoas estão olhando esse profissional, dizendo, mas aquele profissional é um traficante. Isso prejudica no dia a dia do profissional. Isso tem o resultado. Então, isso sim pode ingressar com uma ação de danos morais. Por quê? Porque ele está tendo danos materiais também em relação ao dia a dia de não transportar passageiros, porque sabe que o fulano de tal, entre aspas, é uma pessoa que é traficante, enfim. Então, dá sim o ensejo essa ação. Mas, como eu lhe falei, é um assunto que está à tona, nada pode ser considerado como uma ofensa, ou enfim. Cada comentário tem o seu lado subjetivo, você tem que saber interpretar o lado, o que acontece. E esse assunto do Uber e taxista já está sendo um assunto que está tendo bastante controvérsias em relação ao conteúdo desse conteúdo mesmo, né? De ofensas, enfim, está complicado. Certo. Rodrigo, vou pedir uma licença para ti. Nosso tempo neste primeiro bloco do programa Em Pauta chegou ao fim. A gente volta daqui a pouco, seguindo essa discussão sobre a internet. Eu posso mesmo ser processado por um simples comentário que eu faço em uma página de notícias, em uma mídia social? Esse é assunto do programa Em Pauta dessa semana. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí.